artistas é interessante. O Renato já falou do Caetano Veloso, que hoje lançou um vídeo, e um vídeo que até a Raquel achou estranho, né? Parecia que era uma montagem, já que ele começava a falar, artista, como Brizola falava. Eu perguntei pra Thaís Arbex, falei, montagem? Ela falou, não, é dele mesmo. Porque no vídeo aparecia ele falando, artista, citando uma frase de Brizola, artista não atrai voto. Brizola dizia... Mas tira. E então ele faz um então, e aí entra uma vinheta escrito Tira Gomes. Tira Gomes. Que não seja Márcio Gomes, mas sim Ciro. não que também seja Ciro Gomes, não é isso. Só o funeral da Rainha Elizabeth para não seja Márcio. Mas isso funciona, Yuri? Quer dizer, de que maneira realmente um artista pode influenciar, e ainda mais nessa maneira tão explícita como fez Caetano hoje? Tem um aspecto que eu acho que vale a pena trazer, Márcio, que é uma coisa somos nós, hardcores da política, que gostamos, acompanhamos no dia a dia, que a gente está de olho nessa eleição desde para traçar o cenário que está se consolidando nessa pesquisa, desde que as condenações do ex-presidente foram anuladas e ele voltaria para o debate público, para a competição político-eleitoral. Era claro que aconteceria o Caio Junqueira acho que fez referência à luta do George Foreman com o Muhammad Ali, que seria, né, do Norman Mailer, que é isso, que seria o duelo dos titãs esperado desde sempre, e que é o que está acontecendo nessa eleição. Quando esses artistas se mexem nas redes sociais, e a gente sabe que é importante, a gente está falando muito aqui do Caetano, mas a adesão, por exemplo, de um Felipe Neto, do jeito que ele fez hoje, tem mais de 20 milhões de seguidores só no YouTube, que é a grande plataforma dele, fora Instagram, etc. O que a gente está falando é de trazer para o debate... Só para deixar claro, o que ele fez hoje? Ele se manifestou, já tem se manifestado a favor do ex-presidente Lula. Ele tem feito há meses, mais de ano, manifestações muito contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu ao longo da pandemia. Mas, historicamente, ele não era tão favorável ao PT. Não, pelo contrário. Ele tem uma série de críticas feitas ao PT em defesa do impeachment de Dilma Rousseff, que têm sido trazidas de volta pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro para apontar uma suposta contradição do Felipe Neto. E ele chegou a postar, inclusive, uma foto ao lado de Dilma Rousseff dizendo que pediu perdão a ela por causa da campanha que ele fez a favor do impeachment. Tudo isso para dizer o quê? O que essas pessoas fazem, principalmente, é trazer os não hardcore da política para o debate político, para esse engajamento. E isso tem valor, isso tem importância. Uma coisa é a gente fazer medição de debate político no Twitter, nas redes sociais de quem já está no debate, quem sempre participou desse debate, que é muito do perfil dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, eles são muito ativos nas redes sociais ao longo de todo o ano, desde antes da eleição de Bolsonaro, com a eleição de Bolsonaro e durante todo o governo de Bolsonaro. O que a gente está vendo é a entrada de pessoas que não são frequentes no debate político e essas pessoas têm tomado uma posição contra o governo. E isso também é um indicativo desses movimentos que a gente percebe quando a gente vê essa crescida que tem tido, essa oscilação positiva a favor do ex-presidente Lula, depois dessa mobilização que extrapola a bolha da política. Sem falar que dá um pouco de medo de discordar do Brizola, né? Mas tem um elemento só com relação ao... E aí, de novo, só para não perder a chance, né? O Brizola que já fez tantas críticas, foi o Brizola que colocou o apelido de sapo barbudo no Lula e foi candidato a vice do Lula. Mas deixa eu só pegar, Renato, só pegar um carioca então, para falar, se a gente está lembrando tanto de Brizola, isso vai ser suficiente agora, nessa reta final de campanha, um Caetano Veloso, um Tico Santa Cruz, como vocês lembraram também, de fazer esse passo final para escapar desse limite tão próximo que está numa vitória ou um segundo turno nessa eleição? Mas o jogo agora é decidido no detalhe. Então, o Lula jogou iscas ali para o eleitorado de centro, trazendo a Marina Silva, trazendo desde o começo ali Geraldo Alckmin. Os artistas fazem esse apelo popular com o público não politizado. Ele vai tentando formar várias frentes para atrair 1 ponto, 2 pontos, isso que ele precisa para liquidar a fatura no primeiro turno. A mobilização dos artistas, ela não necessariamente é eficaz, depende da circunstância do momento.
O que acontece é que você tem uma circunstância em que o presidente tem essa rejeição de 51%. E isso facilita o discurso dos artistas, porque eles têm muitas contradições do Jair Bolsonaro e eventuais hostilidades, cenas de um reacionarismo aloprado, tudo para ser explorado e atingir um eleitorado, às vezes jovem, inclusive, que não tem o mesmo repertório de cenas em relação a governos passados e está suscetível ali àquele discurso. Mas eu lembro, em 2016, foi uma eleição muito marcante para mim nos Estados Unidos, a Hillary Clinton tinha o grande apoio da classe artística, de Hollywood, muita gente fazendo discurso, todos gravando vídeo. Essa notícia que vocês acabaram de dar sobre os artistas pedindo para determinados segmentos para irem votar, isso existiu demais em 2016 nos Estados Unidos. Eram vídeos e mais vídeos dos artistas falando vote, vote, vote. E aí houve uma iniciativa no campo republicano, com um comercial de várias pessoas anônimas, desconhecidas, ironizando e debochando dos artistas que faziam todo esse apelo para que se votasse e, no fundo, todo mundo sabia que era para se votar em Hillary Clinton. E os artistas não tiveram peso naquela eleição, porque a imagem da Hillary estava desgastada, ela ainda chamou ali de bando de deploráveis todos aqueles que estavam com uma intenção de voto no Donald Trump, acabou se desgastando mais. Então, assim, é um movimento sempre delicado e que depende da circunstância do momento. Nesse momento, eles têm uma circunstância favorável para fazer o discurso. É interessante também lembrar com o Felipe quando o ex-presidente Lula disse: Brizola estaria comigo neste momento. E aí que é uma questão que o Carlos Lupe a gente entrevistou na sexta-feira, naquela série com coordenações de campanha, né, do 360, e ele reclama disso, né, de quem se evoca como porta-voz do Brizola. Ele usou um termo: olha, eu não gosto de fazer menção àqueles que não estão aqui para falar por eles próprios, porque, enfim, Brizola já falecido, né, e até reivindicou para si: olha, eu estava mais próximo do Brizola nos últimos anos de vida do que seus próprios filhos, porque um dos filhos de Brizola, um dos filhos, se eu não me engano, tem apoiado o Lula, enfim, tem uma mobilização ali da família Brizola em torno de Lula.